porque o muro pertence ao diabo. A filosofia desse mundo para nós é: deixa a vida me levar. Vamos ver do que ela vai se encarregar. A gente vai vivendo de todo jeito, vivendo dia após dia, esperando as coisas acontecerem. Mas essa filosofia, ela não serve para quem nasceu de novo. Essa filosofia não serve para quem entendeu que existe um propósito. Essa filosofia não serve para quem foi alcançado pela cruz. Essa filosofia não serve para quem compreende que uma família não existe apenas para sobreviver. Uma família existe para cumprir a missão de Deus. E nós vamos refletir agora sobre essa declaração de Josué. Parte a parte. Ele começa dizendo: escolhei hoje. Repita comigo: uma família em missão precisa de posicionamento. Josué olha para o povo e faz uma declaração que atravessa os séculos. Ele diz: escolhei hoje a quem servais. E essa declaração, ela serve para nós, igreja. Precisamos nos posicionar. Precisamos assumir um lado. Precisamos ser intencionais. Perceba aqui que Josué, ele não está dando uma sugestão ao povo. Ele está exigindo um posicionamento. Porque diante de Deus, meus irmãos, ninguém pode permanecer neutro. Diante da palavra nós precisamos apresentar uma resposta. O Evangelho, ele é cheiro de vida para aqueles que creem e cheiro de morte para aqueles que o rejeitam. Só existem dois lados. Só existem duas posições. O grande problema da nossa geração é a apatia espiritual. Como eu disse, nós vivemos uma geração onde as pessoas têm opinião sobre tudo. Nós vivemos na era dos influencers. Agora é influ. Que ditam a política, que ditam a cultura, que ditam a moda, ideologias, tendências. As redes sociais muitas vezes têm educado mais os lares do que os próprios pais. As modas vêm e vão e a gente nem entende o que são. A realidade é essa. As pessoas defendem causas com paixão, mas quando o assunto é a direção espiritual da própria casa, permanecem em silêncio. Pais que brigam pelo futuro profissional dos seus filhos, mas não lutam pelo futuro espiritual. Pessoas que investem tempo em tantas coisas, mas não investem tempo na construção do altar no seu próprio lar. E é exatamente aqui que Eclesiastes 9:10 nos lembra a maneira como nós precisamos intencionalmente nos envolver com o Senhor, com a nossa própria família, com tudo que nós desejarmos realizar. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Salomão está nos dizendo aqui: não viva pela metade, não faça a obra de Deus de maneira superficial, não trate aquilo que é eterno com negligência. Uma família em missão não pode viver no automático, não pode se deixar entrar numa rotina. Assim como no vídeo aqui da série, nós vimos aqui encenado famílias que apenas convivem na mesma casa, mas não se relacionam entre si. Gente que está dentro da mesma casa, mas para falar com o pai, com a mãe, com o irmão é no WhatsApp. Famílias que não sentam mais à mesa para fazer uma refeição. Quem entendeu o propósito de Deus, vive de forma intencional. Preste atenção, se Deus confiou a você um casamento, nós devemos cuidar dele com todas as nossas forças. Se Deus confiou a você filhos, devemos discipulá-los com todas as nossas forças.
Se Deus nos chamou para servi-lo, nós devemos servi-lo com toda a nossa força. Porque o Evangelho, irmãos, ele não combina com passividade. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos responder ao Senhor, nós precisamos responder ao mundo, que a todo momento tenta nos seduzir, nos tragar, nos afastar da presença de Deus. E no seu tempo houve um jovem que foi exemplo, e ele serve de exemplo para nós. Para além de Josué, que se posiciona na sua velhice, um jovem se destaca na Bíblia, Daniel, e eu quero trazer o exemplo dele aqui nessa noite. Daniel 1:8 declara: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão aos chefes dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Daniel era apenas um jovem, vivendo em uma cultura completamente corrompida. A Babilônia queria mudar tudo nele. Queria mudar seu nome, sua identidade, seus valores, a sua fé. Tentaram moldá-lo à imagem do sistema. E se nós não tivermos cuidado, se nós não nos posicionarmos, isso vai acontecer com os nossos. Quantos jovens, quantos adolescentes, ao longo desses anos, nós não vimos aqui na igreja participar das reuniões, participar dos encontros, participar dos acampamentos, servir nos ministérios, mas quando entram na faculdade, eles são moldados pelo sistema, eles se afastam, e muitos desses não voltam mais para a casa de Deus. E grande parte da responsabilidade desses acontecimentos é a falta de posicionamento. Antes de mudar o ambiente ao seu redor, Daniel, ele tomou uma decisão dentro do seu coração. Ele se posicionou. Daniel entendeu que quem não decide os seus valores será conduzido pelas pressões do mundo. Precisamos estar firmados, enraizados na palavra, nos princípios do Senhor. E se assim estivermos diante das opressões desse mundo, jamais seremos abalados. Jamais seremos levados de um lado para o outro. Não foi diferente com Israel. Não é diferente com as nossas famílias, igreja. Se nós não nos posicionarmos e não ensinarmos os nossos filhos, o mundo ensinará. Se nós não nos preocuparmos com a formação do caráter deles, a cultura formará. Se nós não levantarmos o altar dentro da nossa casa, o mundo levantará e apresentará outros deuses diante deles. Por isso, Josué, ele diz: escolhei hoje. Hoje pode ser um dia de decisão para você. Hoje pode ser um dia de posicionamento. Hoje você pode decidir e definir quem governa a sua casa, quem governa a sua família. E o mais poderoso dessa declaração de Josué é que ele não fala apenas como líder de uma nação. Ele olha para dentro da sua própria casa, para o seu lar. E aí nós entramos no segundo ponto dessa mensagem. Quando ele diz: eu e a minha família. Repita comigo em segundo lugar: uma família em missão começa dentro do lar. Isso é extraordinário, igreja. Aqui o líder de uma nação, o líder militar que enfrentou grandes batalhas, ele aqui se posiciona e fala como sacerdote do seu próprio lar. Antes de liderar uma nação, ele liderava a sua casa. Antes de liderarmos uma igreja, liderarmos um ministério, liderarmos uma célula, nós precisamos nos preocupar com a liderança da nossa família, da nossa casa.
1 Timóteo 5,8, Paulo declara: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os da própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Querida igreja, existe sobre nós uma responsabilidade que não pode ser terceirizada. Os líderes nos ajudam, nos aconselham, nos orientam. Os pastores também estão aqui para ajudar. Mas a missão espiritual da sua família começa dentro da sua casa, sob a sua responsabilidade. Muitos querem uma família em missão, sem uma família transformada. Mas ninguém pode oferecer aquilo que nunca viveu. Uma família, para cumprir a missão, ela primeiro precisa ser alcançada pela graça de Deus. Nós precisamos nos preocupar com a nossa casa. Muitas vezes nós saímos do nosso conforto, da nossa casa, para ir pregar o Evangelho. Estamos indo agora para a cidade de Picuí, anunciar o Evangelho a quilômetros de distância daqui. Nos preocupamos com a vida espiritual daqueles que estão longe. E muitas vezes nos esquecemos da vida espiritual daqueles que estão próximos de nós. Assim, com o mesmo ímpeto que anunciamos a mensagem para fora da nossa casa, nós precisamos anunciar essa mensagem dentro do nosso lar. Precisamos ter o desejo no nosso coração de alcançar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, as pessoas da nossa família, da nossa parentela, aquela que dizemos amar. E você pode apostar que a maior expressão de amor que você pode demonstrar a alguém é apresentar a ela o caminho da salvação, é apresentar a mensagem da cruz, é apresentar o Jesus que reconcilia o pecador com o Pai. Você que é pai, você que é mãe, você tem o dever de discipular os seus filhos. Você tem o dever de guiá-los, orientá-los, conduzi-los. O papel dos pais é direcionar e definir, à luz da palavra de Deus, o destino dos seus filhos. O salmista no Salmo 127, nos versos 3 e 4, ele declara: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Irmãos, a flecha na mão do guerreiro, ela vai além do guerreiro. Se você é pai, se você é mãe, você é como esse guerreiro. E os seus filhos são como flechas que você lança e que irão mais longe do que você. Seus filhos precisam ser melhores do que você. Mas para que isso aconteça, você precisa direcioná-los. Porque a flecha ela só acerta onde o guerreiro mira, aonde o guerreiro aponta. Você tem o papel de definir o futuro, não apenas profissional, mas principalmente espiritual dos filhos de vocês. Onde você tem mirado o seu filho, será o destino dele. Não podemos negligenciar a vida espiritual dos nossos filhos. Josué, ele foi intencional. Sejamos também. Estabeleça limites, eduque, exorte e corrija para que os seus filhos sejam melhores do que você, na intimidade com Deus, no serviço a Ele. Meus irmãos, ser pai e ser mãe não é uma tarefa fácil. Mas o texto nos diz que é uma dádiva, um presente de Deus. A oportunidade que você tem de colocar uma vida no mundo, de formar o caráter de alguém, de influenciar gerações. Se os filhos vão além, serão melhores do que você, eles alcançarão e farão coisas que você não conseguiu no seu tempo. E tem pessoas que não têm o desejo de ser pai, nem o desejo de ser mãe, e eu lamento por isso. A minha primeira orientação a esses é, primeiro, ore ao Senhor. Peça para que Ele mude esse desejo no seu coração. Porque através dos nossos filhos nós temos mais efetividade no cumprimento da missão. Como eu disse, podemos alcançar
mais pessoas. Os muçulmanos entenderam isso. A Europa está dominada por muçulmano. Porque eles vão fazendo filho adoidado, e tem família com 7, 8, 10, 12 filhos, e eles vão espalhando seus filhos, e onde eles espalham os filhos, eles estão espalhando ali a mensagem do Islã. Eu não quero aqui que você seja irresponsável, nem que você tenha 3, 4, 5, 6 filhos, sem condições de tê-lo. Mas se Deus lhe deu um filho, seja intencional com ele, invista tempo, ore pela vida dele, discipule-o, para que ele possa ser melhor do que você. Não negligencie, não terceirize para a igreja. Aqui o seu filho vai ficar ali na Rede Kids, 1h30 mais ou menos, e quando sair daqui ele vai ser bombardeado por todo tipo de informação contrária à presença e à palavra de Deus. 1h30 é muito pouco, não é um antídoto suficiente para que ele permaneça firme. Algumas semanas, eu e Jéssica, nós passamos por uma experiência muito desagradável dentro da nossa casa. Eu sou pastor. Lá em casa a gente ora. A gente lê a palavra. Histórias bíblicas para nossa filha. Tem louvores. Costumamos cantar com ela no carro, em casa. Ela pede para a gente cantar. Quando eu estou cantando, ela pede para a mãe cantar também e vice-versa. Mas um determinado dia, na nossa rotina, do sono dela, antes de dormir a gente se reúne, eu oro com ela, e quando eu digo, papai, vamos orar, ela já junta a mãozinha para orar, mas nesse dia ela não parava quieta. Estava agitada, para cima e para baixo, pulando na cama, indo para um lado e para o outro, a gente puxava. Para conseguir fazer essa menina orar, eu tive que ser mais duro com ela, eu tive que discipliná-la. Oramos, Jéssica levou ela para o quarto dela e lá ela começa a louvar com ela, vai ler as historinhas bíblicas. E Jéssica cantando louvor com ela, de repente ela, para mamãe, para mamãe. Jéssica achou estranho, gente, ela nunca fez isso, que comportamento é esse? E Jéssica não parou, continuou louvando. E aí, de repente, ela começou a pronunciar uma palavra. 2 palavras, na verdade. Não me recordo quais são, e se eu recordasse, eu não diria. Jéssica teve um tino e foi pesquisar que palavra era aquela. E quando ela pesquisou, aquelas 2 palavras eram o nome de um demônio. E ela volta assustada para o meu quarto, coloca a Sofia na minha frente e diz, meu filho, aconteceu isso, ore e repreenda. Eu coloquei a mão na cabeça dela, orei e repreendi. Isso aqui na minha casa não, Satanás. Aqui na minha casa não, aqui tem um dono. O Senhor dos Exércitos é quem governa o meu lar e a minha família. Naquele dia, eu tomei uma posição diferente em relação a uma coisa que parece simples, besta para nós. Isso aqui, o celular. Nós dizíamos que quando ela nascesse, ela só iria ter telas com 2 anos. Mas quem é mãe e fica o dia todinho em casa com a criança sabe como é difícil. Tem que dar atenção para a criança e arrumar a casa, fazer uma comida. Jéssica tem um negócio dela, até as encomendas para poder atender. É difícil com a menina ali que é 24 horas no pé. E às vezes, bota lá o desenho, o filmezinho, bota lá a musiquinha e dá para a criança. Só que as crianças de hoje em dia, irmãos, parece que elas têm um chip. Elas já nascem mexendo no celular, sabem fazer tudo. Aí vai passando o dedinho nos reels. E se você não estiver do lado acompanhando, você não sabe o que seu filho, a sua filha está consumindo. Depois disso, reunimos a família. Geralmente, dia de hoje, ela fica na parte da tarde da casa da minha sogra. Esteve conosco aqui de manhã. E a gente disse, a partir de hoje, não é para dar a tela para a Sofia. Ninguém vai colocar ela para assistir celular. Ninguém vai colocar ela para assistir filme na TV. E se for para ela assistir alguma coisa, é com o celular na mão do adulto. Você escolhendo o que vai ser colocado. E eu só quero que seja colocado música infantil bíblica, cristã.
Só quero a palavra de Deus e nada mais do que isso. Expliquei para a família entendeu. Nós precisamos, igreja, nos posicionar. Porque se o inimigo não conseguir atingir você, ele vai atingir os seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Só tem 2 aninhos, ainda está na idade, no tempo da inocência. Mas quando ela crescer e entender, ela precisa entregar a vida dela a Jesus. Ela precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E ela só irá fazer isso se ela ver os seus pais em casa tendo um relacionamento com Deus. É por isso que nós precisamos levar a sério o nosso papel como pais. O nosso lar precisa ser um lugar de oração, precisa ser um lugar de perdão, de ensino da palavra, de reconciliação. O nosso lar precisa ser um lugar da presença de Deus. E eu preciso dizer a você que a maior pregação que você como pai pode trazer para o seu filho, não é aquela num púlpito, na igreja, mas é aquela que você vive dentro de casa com o seu testemunho. Os filhos precisam olhar para os seus pais e enxergar neles coerência. Nós ensinamos os nossos filhos com o nosso comportamento, com a nossa vida. Você não pode pedir que seu filho ore se ele não vê você orando. Você não pode pedir que seu filho leia a palavra se ele não vê você lendo. Você não pode pedir que o seu filho perdoe se ele não vê você perdoando. O mundo ele já tem muitos discursos, mas o que falta são testemunhos. E Josué ele entendeu isso. Antes de exigir algo para a nação, porque aqui ele está falando para todo o povo, ele assume a responsabilidade pela sua casa. Antes do povo responder, ele diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E nós precisamos entender e desmistificar a ideia de que uma família em missão é uma família perfeita. Não existe família perfeita. Uma família em missão é uma família que decidiu caminhar na direção de Deus. E nesse caminhar ela vai sendo aperfeiçoada. Ela vai ser moldada conforme a imagem do Senhor. Ela vai sendo santificada e preparada para o cumprimento da missão. E aqui nós chegamos à terceira reflexão sobre essa declaração. Ele diz: serviremos ao Senhor. Repita comigo: uma família em missão cumpre o propósito de Deus. Josué não diz apenas: eu e a minha família conheceremos ao Senhor. Ele também não diz: eu e a minha família iremos frequentar as programações do templo. Ele declara: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Porque toda família verdadeiramente alcançada por Deus se torna uma família disponível para Deus. O Evangelho não nos chama apenas para receber bênçãos, ele nos chama para participar da missão. Você não está aqui apenas sendo alimentado, você está sendo nutrido, fortalecido, capacitado, domingo após domingo, terça após terça, sábado após sábado, para que você, ao sair por essas portas, coloque essa palavra em prática, para que você viva e testemunhe esse Evangelho, para que as pessoas lá fora possam conhecer o Deus da sua vida, para que você possa reconciliá-las com o Senhor. Existe uma grande diferença entre aqueles que consumem igreja e aqueles que servem no reino. Nós não fomos chamados para sentar no banco confortável, sentir um clima agradável, ouvirmos uma palavra afável no nosso coração. Nós somos chamados a nos colocar de pé, a nos posicionarmos, a praticarmos essa palavra, a declararmos o Deus a quem nós servimos, onde quer que nós estejamos,
a começar da nossa casa, como eu já disse. Muitos querem uma fé que apenas conforta, mas Jesus ele nos chama para uma fé que produz frutos, que traz resultados, que reage à palavra de Deus. O próprio Cristo declara em Marcos 10:45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se Jesus, sendo o Senhor, ele assumiu a postura de servo, como nós podemos viver apenas para nós mesmos? Uma família em missão entende que a sua casa não existe apenas para sobreviver. Você não foi criado apenas para crescer, reproduzir e morrer. Você foi criado para um propósito de Deus, para manifestar a glória dele por todo o mundo, por toda a terra. E isso o Senhor declarou desde o livro de Gênesis, na criação do mundo. A sua família não existe para sobreviver. A sua família existe para servir ao Senhor. E o serviço é a evidência de uma fé viva. A Bíblia nos mostra que a fé genuína, ela sempre produz ação. Tiago 2,17 declara: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que uma família que foi transformada, inevitavelmente, se torna uma família útil no reino de Deus. Não existe, irmãos, discipulado verdadeiro sem serviço. E aqui é algo muito importante para nós, principalmente nesse momento de transição que nós estamos passando, nos tornando cada vez mais uma igreja em células. O reino de Deus, ele cresce através dos relacionamentos. Isso foi desde o princípio. A igreja primitiva, lá em Atos 2,46, já havia compreendido isso. O texto vai declarar que diariamente eles perseveravam, unânimes, no templo, e partiam o pão de casa em casa. Se você pegar todo o texto e você for estudá-lo, você vai perceber que ali na formação da primeira igreja havia templo, mas também haviam casas. Havia celebração, mas também havia comunhão. Havia uma multidão, mas também havia relacionamentos. E o Evangelho, ele, via de regra, floresce em ambientes de cuidado. É dentro das casas que as pessoas são discipuladas. É dentro das casas que feridas são tratadas. É dentro da casa que os relacionamentos são restaurados, que novos convertidos amadurecem, que famílias são fortalecidas. Por isso nós precisamos tirar da nossa mente a ideia de que a célula é apenas uma estratégia de crescimento. Não, não é. A célula é a expressão do reino de Deus, é o cumprimento da missão. E que oportunidade que nós temos. Daqui a algum tempo, alguns de nós estarão indo para a cidade de Picuí, pregar o Evangelho lá para outras pessoas longe. Através das células, é as pessoas que vão vir para a sua casa, ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão dessa grande oportunidade. O mundo está cada vez mais indiferente, as pessoas estão cada vez mais distantes e mais carentes. Com o passar dos anos, parece que a quantidade de amigos vai diminuindo. As famílias vão se isolando. E começamos a entrar em rotinas e não percebemos os dias se passando. Crianças que a gente vê na barriga das mães, daqui a pouco a gente vê desse tamanho. Já passou. Porque a gente tem se preocupado com tantas coisas que passam nessa terra. E muitas vezes não nos preocupamos com aquelas que realmente importam. Uma família em missão, ela serve através da comunhão.
Quantas pessoas não vivem isoladas dentro da própria casa? Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, no seu próprio mundo. Mas o Evangelho, ele nos chama para a comunhão, e a célula é uma perfeita oportunidade para quebrar esse isolamento. Ela nos lembra que nós fomos chamados para carregar o fardo uns dos outros. É na célula onde você pode abrir o seu coração, onde pessoas podem orar pela sua vida e você pode interceder pela vida de alguém. Famílias em missão abrem as suas casas para discipular, para ouvir, para acolher, para cuidar de outras pessoas. E às vezes nós pensamos que servir a Deus é algo grandioso ou extraordinário, que é necessário um curso teológico, que é necessário uma posição de liderança na igreja. Mas não, irmãos, para servir ao Senhor nós podemos começar de maneira simples, orando por alguém, recebendo pessoas nas nossas casas, visitando irmãos que estão doentes, que há muito não vêm para a igreja, colando em alguém novo convertido, discipulando ele, ou simplesmente preparando um café na sua casa para receber alguém. O reino de Deus, ele cresce através de pequenos atos feitos com amor. Uma família em missão, ela serve através do próprio testemunho. Jesus declarou em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. E a luz, irmãos, ela não existe para si mesma. Assim a sua família não existe para si mesma. Ela existe para iluminar, para irradiar a glória de Deus. Uma família em missão entende que o seu testemunho evangeliza. Em um mundo onde casamentos estão quebrados, filhos estão sem direção, relacionamentos são superficiais, uma família saudável se torna uma poderosa pregação. As pessoas vão olhar para a sua casa e ver o seu tratamento para com a sua esposa, para com os seus filhos, a unidade da família, o empenho no serviço, a alegria, a harmonia, o ambiente onde o Senhor reina, e vão dizer: eu quero isso para a minha casa e para a minha família também. Quando uma casa vive perdão, amor, serviço, unidade, oração, o mundo percebe que ali existe algo diferente. Tem condomínio que você vai e você consegue escutar a vida dos vizinhos tudinho. É guerra, é briga, é confusão. E se a sua casa é um lugar onde reina a presença de Deus, é um lugar de paz, aí você já é diferente. Você já tem a oportunidade de demonstrar a presença de Deus na sua casa e de propagar a mensagem do Evangelho, para que aquelas famílias, aqueles lares sejam alcançados. Talvez, irmãos, o primeiro contato que as pessoas vão ter com Jesus não vai ser aqui no templo, vai ser na sua casa, vai ser na sua família. Quando o seu filho levar um coleguinha para fazer um trabalho da escola, ele vai perceber que na sua casa é diferente. Ele vai perceber pelo ambiente. Ele vai sentir a presença de Deus. E talvez ele se questione: por que na minha casa é diferente? E pergunte para o seu filho: por que na sua casa seus pais são assim? E se o seu filho for discipulado por você, intencionalmente ele vai dizer: porque a minha casa serve a Jesus. E o seu filho vai ganhar os colegas dele. E quem sabe você não ganha os pais daquele colega. Foi assim no Novo Testamento. A igreja ela começou nas casas. A casa de Lídia se tornou um lugar de acolhimento. A casa do carcereiro em Filipos experimentou salvação. A casa de Cornélio foi visitado pelo Espírito Santo. Quantas mais casas Deus não deseja usar nos dias de hoje para manifestar a sua glória?
A igreja se reunia nas casas porque o evangelho, ele alcança as pessoas através dos relacionamentos. A gente vai para Picuí, vai pregar o evangelho e vai vir embora. E a gente vai orar para que a igreja que vai ficar lá cuide daquelas vidas, discipule aquelas vidas, para que elas não se percam. Mas aqui, quando você abre a sua casa e recebe alguém na sua célula, que essa pessoa aceita a Jesus, que ela entende a mensagem, você tem a oportunidade de colar nela, de discipulá-la, de orientá-la, de ensinar os primeiros passos da fé, de conduzi-la ao batismo, de conduzi-la à escola bíblica, de ensiná-la como orar, de ensiná-la como ler a palavra. E essa pessoa, através de relacionamentos, ela se firmará na presença de Deus e dificilmente ela se afastará dos caminhos do Senhor. Uma família em missão serve entendendo que o serviço exige entrega. Servir a Deus custa algo, irmãos. Custa o nosso tempo, custa a nossa disposição, custa renúncia, custa o nosso conforto, mas vale a pena, porque não existe alegria maior do que participar da obra do Senhor. Talvez algumas pessoas pensem, a minha casa é simples demais, é pequena demais. Talvez alguém pense, eu não sei ensinar, ou eu não tenho muito a oferecer. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele não procura casas perfeitas. Ele procura casas e corações disponíveis. Uma sala, ela pode ser vazia de móveis, mas pode ser cheia da presença de Deus. Pode ser um lugar de transformação. Pode ser um lugar de salvação, de libertação, um lugar de cura. A sua mesa pode virar um altar ao Senhor. Uma conversa pode salvar a vida de alguém. Uma célula pode restaurar uma família inteira. E aqui Josué conclui a sua declaração dizendo: serviremos ao Senhor. Porque o mais importante não é apenas servir, é entender quem é o Senhor a quem nós servimos. E é exatamente aqui que nós encontramos o fundamento da missão. Não servimos por obrigação religiosa, nós servimos porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Porque nós entendemos que por esse amor nós fomos perdoados dos nossos pecados. Porque nós entendemos o privilégio de ser usado para a salvação de outras vidas. E em quarto lugar, quarta e última reflexão, Josué diz ao Senhor, repita comigo: uma família em missão tem um Senhor. Josué, ele termina a sua declaração dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E essa aqui é a parte mais importante do texto. Porque o centro da mensagem não é a família. O centro da mensagem é Deus. Josué não está dizendo, a minha família servirá uma religião. Ele não está dizendo, a minha família seguirá tradições. Ele não está dizendo, minha família frequentará cerimônias. Ele está dizendo, a minha família pertence ao Senhor. E isso, irmãos, muda tudo. Porque a missão da família, ela nasce da revelação de quem Deus é. Ninguém pode servir a Deus sem antes conhecê-lo. E a grande tragédia de muitos lares é que o Deus que elas conhecem é um Deus distante, é um Deus religioso, é um Deus impessoal, que talvez ela tenha visto em algum lugar ou ouvido por aí. Mas o Deus verdadeiro, aquele que é revelado nas Escrituras, é o Deus poderoso, que ama, que cuida, que se revela como um pai,
que é amoroso, que é redentor, que vem ao nosso encontro, que se preocupa conosco, que não nos abandona. Esse é o Deus que ama. E o amor é uma característica intrínseca do nosso Deus. Desde o início das Escrituras, nós vemos um Deus que se aproxima do homem. Mesmo depois da queda, quando Adão e Eva pecam, Deus ele não abandona a humanidade. O pecado ele trouxe separação entre o homem e Deus, porque a humanidade, através da sua desobediência, escolheu independência, escolheu rebelião, escolheu viver distante do Criador. E desde então o pecado entrou no mundo e destruiu relacionamentos, destruiu famílias, destruiu corações humanos. E é por isso, irmãos, que nós vemos o mundo aí com tanta violência, com tanto egoísmo, com abandono, com traição, com orgulho, com famílias quebradas, destruídas, porque o pecado, por onde ele passa, ele causa destruição. Mas a história da Bíblia é a história de um Deus que decide buscar aquilo que havia se perdido. Quando Adão se escondeu e Deus pergunta a ele: Adão, onde você está? Deus não estava perguntando por não saber o lugar geográfico, mas porque Deus estava revelando ali naquela pergunta o seu coração. O homem dia após dia pelo pecado foge de Deus, mas esse Deus o procura. O homem o abandona, mas Deus o chama. O homem quebra alianças, mas Deus continua dia após dia oferecendo a sua graça. E toda a Bíblia aponta para esse amor redentor. Desde o Antigo Testamento, Deus promete um Salvador. Cada altar, cada sacrifício, cada cordeiro imolado apontava para Cristo. Até que nós chegamos ao texto mais conhecido das Escrituras, João 3,16, que declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, irmãos, a cruz de Cristo não começa no amor do homem para com Deus, mas começa no amor de Deus para com o homem. O Evangelho não é sobre homens tentando alcançar a Deus, mas é sobre Deus vindo ao encontro dos homens. E Jesus, ele é a maior prova desse amor. Quando Cristo veio ao mundo, ele levou sobre si as nossas dores, ele carregou as nossas culpas, ele suportou a nossa condenação, ele tomou a cruz no nosso lugar, e na cruz Jesus recebeu aquilo que nós merecíamos, e nos ofereceu aquilo que jamais merecíamos. Ele nos oferece perdão, ele nos oferece reconciliação, ele nos oferece vida eterna, ele nos oferece a adoção como filhos de Deus. Isso quando nós não temos nada, absolutamente nada para oferecer a Ele. Romanos 5,8 declara: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não espere estar pronto para se posicionar, não espere estar pronto para dizer sim para o Senhor, porque você jamais estará. E é justamente nesse ponto, quando nós estamos distantes, afastados dEle, quando não temos força, que Ele vem ao nosso encontro, que Ele derrama o seu favor e o seu perdão sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo quem nos fortalece, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos atrai à presença de Deus. Ele veio quando estávamos perdidos. E a cruz de Cristo, ela restaura tudo aquilo que o pecado destruiu. O pecado destrói famílias, mas o Evangelho restaura famílias. Talvez existam pessoas ouvindo essa mensagem que carregam dores dentro da sua própria casa, relacionamentos quebrados, filhos distantes, mágoas profundas, frieza espiritual, crises silenciosas que só você e Deus sabe. Mas o mesmo Deus que reconciliou pecadores consigo,
Ele ainda transforma famílias, transforma lares nos dias de hoje. O Evangelho, ele não muda apenas destinos, mas ele muda a maneira como nós vivemos aqui e agora. Quando Cristo entra em uma casa, o orgulho dá lugar ao perdão, a indiferença dá lugar ao amor, o egoísmo dá lugar ao serviço, a frieza dá lugar à graça de Deus. Uma família em missão não é uma família perfeita, mas é uma família rendida ao senhorio de Cristo. E o mais fantástico e extraordinário, o Deus que nos chama, o Deus que nos salva, também é o Deus que nos envia. O amor de Deus não apenas nos resgata, mas também nos chama e nos capacita para participar da missão. Depois da ressurreição, Jesus declarou aos seus discípulos, em Mateus 28:19, ide portanto e fazei discípulos. Famílias alcançadas são também famílias enviadas. Deus não nos salva apenas para ocupar os bancos da igreja. Ele nos salva para sermos luz. Ele nos salva para testemunharmos, para anunciarmos esperança, para fazermos discípulos. Talvez a sua casa seja o lugar onde Deus deseja começar um avivamento. Talvez a sua célula seja um ambiente onde as pessoas encontrarão a Cristo. Porque o reino de Deus avança através de famílias rendidas ao Senhor. Josué está velho aqui. Ele está encerrando o seu ministério, mas as suas palavras carregam urgência. Ele olha para o povo e declara: escolhei hoje. E depois ele faz a sua decisão pública: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma frase bonita para ser colocada na porta ou na parede. Essa é uma declaração poderosa de aliança com Deus. Essa é uma declaração poderosa de entrega, de propósito, de missão. Em um mundo perdido, Deus está procurando famílias disponíveis, famílias que amem a sua presença, famílias que ensinem os seus caminhos, famílias que abram as suas casas, famílias que façam discípulos, famílias que vivam para a glória de Deus. Porque quando a família decide servir ao Senhor, gerações inteiras podem ser transformadas. E a palavra que ecoou no monte de Siquém, ecoa hoje nessa noite nos nossos corações. A palavra nos confronta: a quem você servirá? E meu irmão e minha irmã, não importa a sua decisão e o seu posicionamento, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos a Deus. Se você deseja nessa noite declarar aos céus, hoje é uma noite de posicionamentos, hoje é uma noite de alianças com o Senhor. Se você deseja de maneira intencional investir na vida espiritual dos seus filhos, cumprir juntamente com a sua família a missão de Deus, alcançar aqueles parentes que estão perdidos, onde você estiver, se ponha de pé, cante esta canção e declare ao Senhor nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.